Para você entender como a hipnose funciona, é muito importante que saiba como a sua mente funciona. Quase nunca pensamos sobre isso. E se pensamos, em geral, paramos por aí mesmo. Mas temos, na verdade, 3 mentes muito distintas e separadas. Elas se ocupam de coisas diferentes e têm dificuldades para inter-relação e comunicação entre si. Primeiro, temos a mente consciente. É onde estamos agora, nesse momento. Abaixo desse nível de consciência, temos algo chamado de subconsciente. E ainda mais abaixo, mais profunda, a mente inconsciente. Basicamente, essa última parte, ela faz 2 coisas, a mente inconsciente. Ela apenas controla o sistema imunológico do corpo e a segunda função dela é controlar as funções vitais, como batimentos cardíacos, respirações e coisas desse tipo. Mas nesse momento, o que nós vamos falar sobre a mente inconsciente é basicamente isso, que é o que nós precisamos saber, é que a mente inconsciente, ela tem 2 funções principais: controlar o sistema imunológico e a segunda, controlar as funções vitais do corpo. Agora, vamos conhecer a mente consciente, que é onde passamos a maior parte do tempo da nossa vida. Ela faz 4 coisas somente. A primeira coisa que ela faz é analisar. O que é isso? Ela analisa a parte, vê o problema, analisa, pensa, vê um jeito de resolver todos os empecilhos que nos incomodam naquele momento. Também é a parte que toma centenas de decisões ao longo de um único dia. Decisões que, ao contrário do que imaginávamos, não são automáticas. Coisas como: eu deveria abrir a porta? Eu deveria abrir a torneira? Eu deveria amarrar os sapatos? Essas funções não são automáticas, porque nós temos que decidir se faremos elas ou não. Por isso, não são automáticas. E o segundo papel da mente consciente, e que às vezes nos causam alguns probleminhas, é o que chamamos de parte racional da mente consciente. Ela deve nos dar a razão pela qual nos comportamos de determinada forma. Se não tivermos uma razão para fazermos o que fazermos, nós nos tornamos ansiosos e nervosos, frustrados. E se isso se prolongar tempo o bastante, pode levar a sérias doenças mentais. Os hospícios, por exemplo, estão cheios de pessoas que fazem coisas que não sabem por que fazem. O problema dos motivos que a mente racional nos dá para alguns comportamentos nem sempre é o que realmente é. Ele nem sempre são os reais motivos. Por exemplo, o fumante diz que acalma e relaxa, por isso que ele fuma, e lhe dá tempo para colocar os pensamentos em ordem. Uma pessoa com sobrepeso dirá: estou acima do peso porque como quando estou entediado. Ou eu como quando estou nervoso. Ou tenho um problema glandular. Como eu disse, o problema é que essa razão nunca é verdadeira. Antes do fumante desenvolver o hábito de fumar, ele ouviu outra pessoa dizendo: fumo porque me acalma e me relaxa. Ouviu alguém com sobrepeso dizer: só estou acima de peso porque como quando estou nervoso, como quando estou ansioso. Sabemos a razão pelas quais as pessoas são fumantes e obesas. Geralmente
Fumantes começam pela necessidade de segurança. Eles querem pertencer a outros grupos de amigos. Sobretudo, como são mais jovens, entre 12 e 20 anos, segurança é uma necessidade básica. E normalmente nós temos toda a segurança que precisamos quando crescemos numa ótima família. Mas com 12 ou 13 anos, nossos pais não nos parecem mais tão espertos como parecia. E então nós desligamos a nossa capacidade de ganhar segurança através deles e buscamos num grupinho da escola. Sentir que não pertencemos a algum grupo particular é muito perigoso, uma vez que a nossa mente consciente atua para nos dar segurança. Logo, quando alguém te oferece um cigarro, você aceita imediatamente e se sente parte do grupo e é aceita imediatamente. Assim elas começam a fumar. Não tem nada a ver com ficar calmo. É preciso a gente entender que a razão que a mente nos dá por nós nos comportarmos dessa ou de qualquer maneira nunca é a verdadeira, sempre está incorreta. Você começa a fumar não porque o acalma, mas sim porque você precisa de segurança. A próxima parte da mente consciente é a que nós chamamos de força de vontade, com a qual nós estamos familiarizados. Você poderia dizer: vou jogar fora esse maço de cigarro e nunca mais vou fumar. Mas você sabe quanto tempo isso dura? Dura até a força de vontade enfraquecer e o velho padrão dos hábitos voltaram. A outra parte da mente é o que chamamos de memória funcional. É o que precisamos diariamente para decidirmos por qual caminho vou para o meu trabalho, qual é o nome do meu marido ou da minha esposa, qual é o nome dos meus filhos, qual é o nome do meu cachorro, qual é o número do meu telefone, coisas assim. A memória que precisamos para viver um dia normal. Isso é tudo que a mente consciente faz e nada mais. Agora, o seu verdadeiro eu vive num nível abaixo do consciente, chamado mente subconsciente. A poderosa mente subconsciente, ela pode transformar no que você quiser: rico, famoso, magro, feliz ou triste. Essa é o nosso real. Para nós entendermos como a mente subconsciente funciona, faremos a analogia que ela é bem parecida ao computador, e muito parecida mesmo. Se você colocar um computador sobre a mesa, ele lhe fizer uma pergunta, ele não vai poder lhe responder, porque ele não está programado para isso. Ele só pode agir de acordo com uma programação previamente preparada. Assim é o nosso subconsciente. Tem as mesmas regras do que um computador, mas é muito melhor. Nós programamos o nosso computador todos os dias, através de nossas experiências. Quando nascemos, nosso computador está quase sem nenhuma programação, apenas a do sistema inconsciente. E ele deve, com ênfase, nos tornar o tipo de pessoa que corresponde a toda a programação que nos foi inserida e que continuará sendo inserida até o dia em que nós morrermos. Por exemplo, se esse nosso computador, baseado na sua programação, nos diz que somos gordos, então somos gordos. Se ele nos diz que somos magros ou fumantes, um sucesso ou um fracasso, é isso que nós somos, nada mais. Ele soma toda a nossa programação e toma a decisão sobre o tipo de pessoas que nós somos. Essa programação foi inserida lá por muitas fontes e ele a seguirá.
Quais os softwares dentro desse computador interno que operam? O primeiro é a nossa memória. Desde o dia que nascemos, pensamos nas coisas que aconteceram no passado, ou como esquecidas, ou como parte da memória. A mente subconsciente, ela funciona como uma câmera. Tudo que já aconteceu com você, tudo que você ouviu, viu, sentiu, cheirou ou saboreou está permanentemente nos bancos de memória da sua mente subconsciente. Nós nunca nos esquecemos de nada. Se necessário, pela hipnose, podemos acessar esses bancos de memória e vai parecer que viajamos de volta no tempo. Na regressão hipnótica, nós podemos, por exemplo, voltar a reviver o seu primeiro aniversário ou o seu nascimento. Isso é bem mais que relembrar. Na verdade, é como se você estivesse lá, como se estivesse acontecendo tudo de novo. Você pode ver o que acontece, sentir, ouvir com muita clareza. Nós não esquecemos de nada no subconsciente, apenas no nível consciente. O segundo programa que temos na mente interna, na mente subconsciente, são os hábitos. São apenas 3 tipos de hábitos, alguns bons e outros maus, não é mesmo? Na verdade, nossos hábitos, na maioria das vezes, não são nem bons e nem maus, são apenas hábitos utilitários, por meio dos quais nós respondemos automaticamente ao que acontece quando o telefone toca. Por exemplo, nós não pensamos o que pode ser, apenas automaticamente atendemos e, dependendo do nosso humor naquele momento, respondemos de certa maneira. A próxima coisa na nossa mente subconsciente é a emoção. Claro, gostamos de ter emoções, amor, carinho, todas as boas emoções, mas às vezes elas nos trazem problemas. A mente subconsciente, ela traz alguns problemas porque a mente consciente não pode lidar com emoção de nenhuma forma. E quando nós lidamos com emoção, a nossa mente consciente se abre como um mar vermelho. E nós lidamos com aquela situação com a nossa mente subconsciente. O complicado é que ela é muito infantil, mas muito inteligente. E por ela ser infantil, às vezes ela nos traz muitos problemas. Eu sei que no passado, frequentemente você lidou com situações que não eram muito emocionais. Passaram aquela situação e já com a sua mente consciente, analítica, racional, novamente, você se pega pensando: por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? Fui um idiota. E a mente subconsciente ri e diz: sim, mas foi muito divertido. Isso em algum momento da vida já nos aconteceu. Agora, a próxima característica da mente subconsciente provavelmente é a mais importante. Ela é a parte protetora. Ela nos defende dos perigos reais ou imaginários. Algo imaginado pela mente é como se fosse real. A mente não consegue definir o que é real ou o que é imaginário, o que é criado pela nossa mente. A última parte da mente subconsciente é a negativa. Embora o subconsciente seja muito poderoso, ele também é muito preguiçoso. Ele não gosta de aceitar sugestões e nem de provocar mudanças em áreas que a gente gostaria de mudar. O subconsciente gosta de manter as coisas como ele está. Ele não gosta de mudar. É necessário muito trabalho para criar uma mudança positiva.
porque a sugestão positiva é uma das coisas mais difíceis de entrar na sua mente subconsciente. Pelo contrário, as coisas negativas entram como faca na manteiga. Não é necessário muito esforço para o seu subconsciente aceitar. Logo mais eu vou fazer um vídeo para explicar por que isso acontece. Esse é o modelo da mente. Espero que